Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez nós iremos para a lição de número 3. Nós estamos falando sobre a lição bíblica EBD, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho. Toda semana nós estamos lançando vídeos aqui sobre as pré-aulas, subsídio teológico, para que você e os seus alunos sejam enriquecidos pela palavra do Senhor. Nesse tema, nós iremos falar sobre o corpo e as consequências do pecado. Lembrando que nós temos falado sobre o corpo, inicialmente, na primeira aula, no primeiro tema, nós demos um panorama geral sobre a tricotomia humana. Tricotomia, para quem não lembra, é um dos temas da antropologia bíblica que trata sobre a estrutura, a composição do ser humano, porque ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Só que aí, lição 2 e lição 3, nós estamos focados na parte corpórea, na parte externa do homem, o soma, do grego soma, que quer dizer corpo. Então, o texto áureo dessa lição está em Gênesis 3:19, que diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A verdade prática, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Nós vimos isso escrito por Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o tema da nossa primeira aula. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tendo o vosso corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, plenamente, integralmente conservados para a vinda do nosso Senhor. Então, Deus ele tem o propósito de nos santificar integralmente, corpo, alma e espírito, para que nós nos encontremos com Ele. Lembrando que a santificação é Deus te preparando hoje para encontrar com Ele amanhã. Leitura bíblica em classe, Gênesis 3, versículos 17 a 19, e depois Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 7. Diz assim: E Adão disse: Porquanto destes ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o pregador, Salomão, o escritor desse livro, ele vai trazer para nós uma imagem belíssima de como é a vida humana no fim, quando ele chega ao fim. Nós vamos fazer a leitura e comentar alguns pontos. Versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a candeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Esse texto de Eclesiastes capítulo 12, são figuras poéticas que Salomão, de forma belíssima, ele poetizando sobre o corpo humano envelhecendo. Ele vai fazer algumas alusões, trazendo o leitor que lê rapidamente esse texto, ou que está fazendo aquela leitura sem atenção, sem prestar corretamente atenção, ele acha que Salomão está falando de coisas aleatórias. Mas o livro de Eclesiastes ele é um livro escrito por um homem já de idade, um homem senil, que está trazendo de forma poética, figurada, como é o corpo do ser humano em sua velhice. Só para os irmãos terem ideia, quando ele diz no versículo 2, no versículo 1, lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, ele está dizendo o seguinte: olha, aproveita enquanto você tem força, aproveita enquanto você tem vigor para adorar, para cultuar, para servir, para fazer a vontade de Deus. Porque quando chegar os dias maus, quando chegar os dias que as suas pernas já não têm mais força, os seus olhos perdem o brilho, os seus ouvidos já não escutam tão bem, nesses dias você não terá ânimo, força para nada, principalmente para adorar o Senhor. Então, no versículo 2 ele diz assim: antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva, aqui ele está falando sobre os olhos perderem o seu brilho, perderem a sua nitidez, os olhos vão escurecendo. Já no versículo 3, quando ele diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, aqui ele está falando sobre os braços, os braços trêmulos, os braços que já não tem mais aquela força, aquele vigor para proteger a casa. A Bíblia descreve que o nosso corpo ele é casa, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo. Então, os guardas da casa são o quê? São os braços. Então, na velhice, os braços ficam trêmulos. Ele diz assim, ainda no versículo 3, e se curvarem os homens fortes,
O que significa os homens fortes? As nossas pernas, né? O nosso vigor, a nossa força, que mantém todo esse corpo sustenido, ele está todo sustentado. Isso são os homens fortes, que ele faz essa alusão. Cessarem os moedores por já serem poucos. O que ele está falando aqui sobre os dentes, né? Os moedores, aqueles que trituram, que serram a carne, o alimento, eles já vão ser poucos, né? Vai caindo os dentes, ficando banguela, e aí já não tem mais aquele vigor para fazer a sua alimentação como era na sua juventude. E ele diz mais uma vez que se escurecerem os que olham pela janela. O que é que olha pela janela? Os olhos escurecendo. As duas portas da rua se fecharem, está falando dos ouvidos, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, ele está falando sobre o sono leve. Então aqui é uma alusão, de forma poética, à velhice, ao momento que todos nós enfrentaremos, aqueles aos quais Deus conceder dias tardios sobre essa terra. Eu costumo dizer que quanto mais tempo nós vivemos na terra, menos tempo nós passamos nela. Porque o Salomão ele vai dizer aqui que nós retornaremos para a nossa eterna casa. O ser humano ele não foi criado para simplesmente viver num ciclo de morte, renascimento, morte, ressurreição, morte e aquele ciclo, né, que o Espiritismo ele ensina. O ser humano ele foi criado para ser eterno, para viver a imortalidade. Mas, como nós vamos ver aqui, infelizmente, devido às consequências do pecado, nós trouxemos sobre nós mesmos essas consequências ao nosso corpo. Mas o homem, ele volta para a sua casa eterna. Já na introdução, o homem ele experimentou de forma imediata a separação de Deus, né, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a sua primeira transgressão. Depois, os irmãos façam uma leitura lá em Gênesis, capítulo 3. Né, no início da lição nós lemos ali Gênesis na criação, Gênesis 1, Gênesis 2. Aqui, na parte da consequência da queda, do pecado, da culpa, Gênesis 3 vai clarear, ele vai esclarecer, trazer luz ao seu entendimento do que nós estamos falando. Por quê? Deus criou o ser humano, como eu disse, para ser eterno, para viver a imortalidade. Deus ele é o único atributo, ele possui o único atributo da eternidade, né, de ser imortal, de ser o Deus que vive para todo sempre, de eternidade a eternidade. Porém, quando ele nos criou, ele nos deu a oportunidade de vivermos para sempre, através do fruto da árvore da vida. Né? Adão ele se alimentava desse fruto e permanecia vigoroso, saudável, né, obediente ao Senhor, puro, santo, é o que é chamado de o estado original, a criação original. Só que quando o homem ele peca, ele comete o pecado, e aqui o homem que nós estamos falando, né, Adão, o primeiro homem que foi criado do pó da terra, o Adamá, que no hebraico significa terra, o Adão, o primeiro homem, aqui ele tem um nome, mas ele representa toda a humanidade. Todos os seres humanos que vieram após Adão, eles estão representados nessa pessoa. Então, por causa disso, ele experimentou de imediato a separação de Deus. Deus disse assim, olha, no dia em que comerdes do fruto, certamente morrerás. Aí muitos questionam, né, os críticos da Bíblia, eles questionam, mas Adão não morreu, ele viveu 930 anos. Mas o que eles esquecem é que existem duas mortes. Adão, a primeira morte que ele morreu foi a morte espiritual, a separação do próprio Criador. Ele criou-se o rompimento, a barreira intransponível que está descrito lá em Isaías 59, versículo 2. O que faz separação entre mim e ti é o pecado. Então, no momento em que Adão desobedeceu, que ele cometeu o pecado, criou-se essa separação espiritual. O homem passou a se tornar pecador. Mas a morte, a segunda morte, que é a morte física, essa morte, ela só foi acontecer 930 anos depois do momento em que começou a se contar a idade de Adão, tá, meus irmãos? Lembrem-se disso. Então, essa separação, inicialmente, ela foi de forma imediata, ela foi manifestada através do senso de culpa e na reação à presença do Criador. Você vê que Adão ele fica com a consciência pesada, Eva ficou com a consciência pesada, porque eles perceberam o que eles fizeram, a Bíblia vai descrever que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estava nu, e na virada do dia, né, no entardecer do dia, quando era costume a presença do Senhor permear, passear ali pelo jardim, ao invés deles se aproximarem amorosamente, né, de forma pura e santa, inocentemente, como sempre o foi, eles agora se escondem, porque eles perceberam, eles tiveram esse senso de culpa, e houve ali essa separação. Então, não muito depois disso, né, como já comentamos, veio o quê? A morte física. E aí, isso está descrito lá em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, que é o primeiro homicídio. Os irmãos Caim e Abel cometeram ali, né, Caim acabou matando o seu próprio irmão, iniciando assim a primeira morte, o sangue do inocente que clama da terra, até hoje. Então, os impactos do pecado no mundo, no corpo, vamos ser o que será estudado nesse tema, nessa lição. Então, aqui no primeiro ponto, da perfeição à morte, nós temos aí o tópico 1, a certificação divina. Quando Deus estava criando todas as coisas, a Bíblia vai descrever que ele cria os luminares maiores, menores, né, as estrelas, o sol, a lua, todo o universo, digamos assim, e ele olha no fim de cada dia e diz, olha, isso é bom. Isso é bom para quê? Isso é bom para quem? Para Deus? Porque a Bíblia vai descrever que ele é pleno em si mesmo, ele está satisfeito, contente em si mesmo, não há nada que ele possa criar que o deixe ainda mais satisfeito. Quando ele diz, isso é bom, no fim de cada dia, ele está dizendo, olha, isso aqui é bom para a criatura que eu vou criar, para a coroa da minha criação, para que a coroa da criação que eu vou criar para me adorar, para me servir, para me glorificar, essa criação que irá me adorar,
isso será excelente, isso será bom. E quando ele cria no 7º dia o homem, a Bíblia vai descrever que isso foi muito bom o que Deus fez. Então, Deus, ele cria o homem pelas próprias mãos, sopra em suas narinas o fôlego de vida, como nós aprendemos nas lições anteriores, e aí isso vai mostrar que Deus estava se certificando de que o que ele fez era realmente excelente, era algo bom. A sua criatura e a sua criação estavam perfeitamente excelentes. Estavam com a sua constituição completa, perfeita. Vamos fazer a leitura, para os irmãos entenderem isso, de Eclesiastes, capítulo 7. Já anota aí no seu rodapé da sua Bíblia, da sua lição, né, no seu bloquinho de notas. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Vai dizer assim: sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei. Isso aqui, novamente, né, o pregador Salomão, ele dizendo: Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. O que está querendo dizer, meus irmãos? Quando Deus nos cria perfeitos, quando ele nos faz com toda a plenitude de inocência, de santidade, de obediência, né, um ser humano puro, quando o homem peca e ele cai, a Bíblia vai descrever que o homem foi criado justo. E o justo aqui está querendo dizer que ele foi criado perfeito, inocente, santo, puro, assim como a semelhança de Deus. Mas, infelizmente, este se deixou envolver, seduzir, ser abraçado por muitas astúcias e ilusões. Então, havia plenitude no primeiro casal, havia harmonia no primeiro casal, havia verdadeira adoração. Esses dois, sim, Adão e Eva, eles eram livres, eles possuíam o livre-arbítrio para adorar e servir ao Senhor. E eles estavam em harmonia consigo mesmo, com o Criador e com a própria natureza. Porém, afetados pelo pecado, a nossa mente ela não consegue de forma nenhuma descrever como era essa harmonia lá no Éden. Nós, com a nossa limitação, com a nossa mente limitada, a gente não consegue discernir, entender completamente como é o estado original do homem. Isso porque hoje nós vivemos em um estado caído, com a nossa natureza pecaminosa. E isso vai ser descrito em inúmeros versículos da Bíblia. Vamos fazer algumas leituras. Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 23, diz assim, vai falar sobre o sofrimento, a glória futura, né? Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. A própria natureza criada aguarda, com vívido anseio, que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. É um homem, né? Falando do homem, que a natureza, a criação, ela foi submetida à inutilidade. E aí, por causa disso, não foi por escolha própria, né, por conta daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Temos também aí 1 Coríntios 2,9, né, vai falar sobre aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu o coração do homem, isso é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Obviamente, nesse contexto, Paulo está falando sobre a revelação de Cristo à igreja, né, algo que não havia subido ao coração, mas muitas pessoas interpretam esse texto com o sentido da glória futura, daquilo que irá acontecer com o homem, né, a nossa ida ao céu, o nosso retorno à casa, que o olho, o ouvido e o coração jamais pôde contemplar, pôde sentir, pôde compreender, de fato, a plenitude de como será o nosso retorno, de como éramos no céu ou como éramos no nosso estado original. E no ponto 2, nós vamos falar sobre o pecado e a dor. Nós vimos que o pecado ele trouxe a incômoda experiência da dor. Né? A Bíblia vai descrever que com dor comerás, do suor do teu rosto, com dor comerás, a terra produzirá abrolhos, produzirá espinhos, e aí nós teremos, né, calos nas mãos, nós teremos dor e sofrimento para podermos fazer o básico, que é nos alimentar. O que antes, lá no jardim, isso era concedido gratuitamente, sem esforço nenhum, digamos assim, porque a própria terra produzia. Mas o pecado, trazendo essa incômoda experiência da dor provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos, como nós vimos lá em Gênesis 3, nós vemos que hoje o ser humano ele tem sofrimento, ele tem dores, não apenas no corpo físico, ele tem dores na alma. O salmista ele diz assim, porque choras, ó minha alma? Porque estás abatida, ó minha alma? Assim como a corça brama por alma, assim a minha alma anseia por ti. Então, o corpo ele padece, a alma padece e o espírito padece. Todo o nosso corpo, a integralidade do nosso ser, que é composto de corpo, de alma e de espírito, a tricotomia humana, ela padece. Né? Foi o fardo que nós herdamos por conta dessa culpa, por conta do pecado. Um complexo de alteração que vão da perda da comunhão com Deus, que é o que nós vimos. O homem ele perde esse contato, essa comunhão, esse relacionamento íntimo que havia lá no Éden, por conta, né, dessas alterações que foram acontecendo, e também perde-se o acesso à árvore da vida, ele é restrito, não tem mais acesso à árvore da vida, e também agora a vivência em um mundo, em um ambiente, em uma situação adversa, que é o quê? Um ambiente amaldiçoado por conta da transgressão de Adão. Então,
o que acontece aqui? Várias situações complexas geraram o que nós hoje vivemos em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito, que ocasionam as dores. A maldição que a terra sofreu, e aí automaticamente reflete em nós, com dores nós comeremos, né? Nós vemos que a coisa mais básica para nós precisa ser com dores, com uma rotina que às vezes é cansativa, é exaustiva, é deprimente muitas das vezes. E aí, isso é algo natural, passou a ser natural, porque nós estamos vivendo nesse ciclo de dores. Em meio a tudo isso, o que aconteceu? O corpo passou a se degenerar. Antes, Adão ele não tinha perda de vigor. Pelo contrário, quando ele se alimentava do fruto da árvore da vida, ele era renovado, ele era regenerado, ele era fortalecido. A partir do momento que foi restrito, ele não teve mais acesso à árvore da vida, e ele começou a viver nesse mundo amaldiçoado, nessa terra amaldiçoada, o seu corpo, por causa do pecado, começou a perder o vigor dia após dia. As suas células começaram a morrer, as suas capacidades motoras começaram a se degenerar e, por padrão, por normalidade, o que começou a acontecer? O ser humano foi se definhando. E isso vem acontecendo desde os primórdios, desde esse fatídico momento da queda. Nós vivemos esse período de que nascemos, nos fortalecemos, somos jovens, depois nos tornamos adultos, e aí o ciclo começa a se repetir. Nós vamos envelhecendo, perdendo as nossas forças, perdendo a nossa juventude, a nossa beleza, perdendo tudo aquilo que nós deveríamos ter como essência, como força. Mas aí, por conta do pecado, a gente vê que, infelizmente, tudo isso fez com que nós padecêssemos e nos degenerássemos até a nossa sentença final, que é a morte. Isso está lá em Gênesis 3:19, que é onde a gente vai retornar para o pó. É onde o corpo humano ele deixa de ser essa matéria viva e passa a ser agora uma matéria inanimada, porque cessou-se o fim, o fôlego foi retirado, o vigor, a força desse corpo foi se perdendo. E por mais que nós nos cuidemos dessa matéria, meus irmãos, não temos alternativa, não existe uma fórmula de, não, eu vou fazer isso, que ao invés de envelhecer, eu vou rejuvenescer. Pelo contrário, o homem, ele pode até criar mecanismos de maquiar a aparência, esse corpo, mas biologicamente, cientificamente e naturalmente esse corpo ele vai se definhando, ele vai se perdendo. Podemos colocar plásticas, cirurgias, podemos fazer de tudo, mas em algum momento isso não vai mais conseguir esconder quem de fato e o que de fato nós realmente fomos criados para ser, né? O envelhecimento dado às consequências do pecado. É o ciclo natural da vida. O ponto 3, velhice, autenticidade e gratidão. Dentro desse grave adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado, a gerontofobia. O que é isso, irmão? O que é gerontofobia? Gerontofobia é o medo de não envelhecer. Já viu aquelas pessoas que parece que elas têm pavor de envelhecer? Começa a ter ruga, nossa, eu tenho que passar uma maquiagem, eu tenho que passar alguma coisa que vai esconder essas rugas, eu tenho que fazer um botox, eu tenho que fazer um preenchimento, eu tenho que fazer alguma coisa para esconder. E a pessoa tem pavor disso. Meus irmãos, infelizmente, nós sabemos o quão adoecido tem sido a nossa sociedade. O pecado, desde os primórdios até os dias atuais, ele tem cada vez mais se manifestado de forma ainda mais intensa e o ser humano tem procurado, com suas próprias mãos, o adoecimento mental, espiritual e físico, e isso tem feito que o processo acelerativo de envelhecimento se torne ainda mais rápido. O que nós vemos lá no livro de Gênesis, nós vemos que os homens viviam 930 anos, 970 anos, 900 anos, né, 300 anos, Enoque, 365 anos. Você vê que eram homens que, naquele período, ainda estavam perto do temor do Senhor, estavam próximos daquele relacionamento que Adão e Eva tinham. Mas à medida que a história humana começou a adentrar, aprofundar na própria natureza do pecado, nós vemos que essa degeneração, essa degradação humana, ela foi cada vez mais aumentando. E aí, foi aumentando de forma negativa, não de forma positiva. Porque o pecado ele vai entrando em cada camada, né? O livro de Salmos fala que um abismo vai chamando outro abismo, e hoje nós vemos uma sociedade totalmente adoecida. Não que isso tenha acontecido hoje, sempre aconteceu, sempre teve. A partir do momento em que Adão e Eva pecaram e foram perdidos aquele relacionamento com o Senhor, aquela espiritualidade que eles tinham, o seu estado original, e passaram agora ao seu estado degenerativo de pecado, a partir desse momento, todos nós passamos a ter o nosso corpo afetado, a nossa alma afetada, o nosso espírito afetado. O corpo humano, a sua alma e o seu espírito passou a se degenerar, a se corromper dia após dia por causa do pecado. Romanos capítulo 1 vai descrever exatamente isso. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, preferiram abraçar a mentira, e por causa disso, o próprio Deus os entregou às suas próprias paixões, aos seus próprios desejos. Então, cuidar de nós é muito importante. Fazer um exercício, fazer uma academia, praticar esportes, isso é ótimo, isso é excelente para o nosso corpo. Nós precisamos disso, porque se nós ficássemos apenas deitados, se nós ficássemos apenas parados, que é aquele ciclo de ociosidade, isso é ruim para o nosso corpo. O próprio corpo vai definhando. Uma pessoa que fica o dia inteiro deitada, ela tem dificuldade no fim do dia de levantar, de mexer as suas pernas, porque fica tudo enrijecido. Então, é natural que o nosso corpo precisa estar em movimento. Então, cuidar de nós mesmos, fazendo uma academia, fazendo um exercício, um pilates, praticando um esporte, isso é bom para o nosso corpo, mas não é o suficiente. Nós precisamos também cuidar da nossa alma e cuidar do nosso espírito. Nós precisamos fazer tudo isso em equilíbrio.
Alguns preocupam-se mais com a parte estética, com a parte externa, do que com a parte interior. E aí vem Jesus, lá em Mateus 23, e fala, ó, sepulcros caiados. O que isso quer dizer? Tá bonito por fora. Nos tempos bíblicos, era muito comum nos cemitérios as pessoas pintarem, né, ali no cemitério, a lápide, ela ia se perdendo, ela ia envelhecendo, dando lodo, poeira, sujeira, chuva, né? Ia se desgastando naturalmente, e aí as pessoas, para cuidarem daquela lápide, o que eles faziam? Eles pintavam, eles reformavam ela. E aí Jesus faz uma comparação com os religiosos, com os fariseus daquele período, e ele diz assim, olha, vocês estão bonitos por fora, aparentemente vocês transmitem a ideia de que são religiosos, de que são cristãos, de que são crentes, de que são salvos, de que são cidadãos celestiais, mas por dentro vocês estão podres, estão mortos interiormente. E assim é a vida daquele que preocupa apenas com essa aparência física, mas não preocupa com o seu interior, com o homem interior, que é o que Paulo vai descrever. Então, o tópico 1, finalizado, vamos para o ponto de número 2, a responsabilidade humana, o corpo e o livre-arbítrio. Nós vemos aqui, meus irmãos, que todos nós, todos os descendentes de Adão, a partir do momento em que Adão peca, todos os seus descendentes, eles já nascem inclinados ao pecado. É o que é chamado de pecado original ou natureza pecaminosa. Nós herdamos isso, não temos como fugir disso. Vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha que interessante. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro das origens, capítulo de número 6, versículo de número 5, que vai falar sobre a malignidade do ser humano, né? O ser humano cada dia pior, a ponto do próprio Deus cogitar a ideia de destruir tudo, de criar essa inimizade entre o espírito do homem, porque isso entristeceu muito o Senhor. Olha só o que diz o versículo 5 de Gênesis 6. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra, e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas, né, do seu interior, eram sempre e somente inclinado à prática do mal. Ou seja, não era apenas as práticas dos seres humanos, a perversidade visível que era ruim. De dentro do seu próprio interior, os homens já tinham essa inclinação à prática do mal. Todos nós temos isso. Não nasceu um ser humano, com exceção de Jesus Cristo, que não tenha essa entranha já contaminada pelo pecado. Aí o versículo 6 diz assim, então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Agora presta atenção, vamos voltar um capítulo, no capítulo 5, a linhagem de Adão. Se os irmãos prestarem bem atenção, lá em Gênesis capítulo 1, 27, e no capítulo 2, 7, vai falar sobre a criação do ser humano, a criação do homem. Né? E o homem aí, de forma genérica, de forma geral, é a criação de todos os seres humanos, que iniciou com um, que é Adão. A Bíblia vai descrever que quando Deus criou o ser humano, o criou à sua imagem e semelhança. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que era o primeiro homem, o primeiro Adão. Porém, depois do pecado, né, com todas as consequências que nós estamos aprendendo aqui, no capítulo 5, nós vamos aprender sobre a linhagem de Adão, os descendentes de Adão. Olha no versículo 1, o que diz? Este é o registro da descendência de Adão. Quando criou os seres humanos, o Senhor os fez parecidos com ele. Quando Deus criou os seres humanos, ele nos fez parecidos com ele. Mas olha só o que vai dizer o restante dos versículos. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de humanos. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. O que eu quero dizer aqui? A partir do momento em que o homem cai, ele entra nesse período degenerativo, né, nesse processo de degradação espiritual, emocional, mental, físico, o homem já não consegue mais produzir nada à semelhança de Deus, a não ser quando nós retornamos, através de Cristo, à semelhança do Pai, à semelhança da nossa criação, né, que é o que Romanos 8:29 diz, que Deus nos fez, nos predestinou para sermos a imagem e semelhança do seu Filho. Mas aqui, no texto está dizendo que Adão, ele cria Sete, os seus próprios filhos, à sua própria semelhança, parecidos com ele, e não mais com o Criador. Por quê? Porque perdeu-se aquela humildade, aquela pureza, aquela originalidade, aquela santidade, o seu estado de inocência. Isso foi perdido. Então, quando todos os descendentes nascem, eles já nascem inclinados ao pecado. Aqui, infelizmente, devido às nossas escolhas, que eu costumo nomear de livre agência, né, o livre-arbítrio, nós perdemos. Nós não temos mais o livre-arbítrio, que é aquele desejo voluntário de ir até o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia vai descrever que sem mim nada podeis fazer, João 15, Jesus fala isso, que se Deus não nos chamar, ou se Deus não nos conduzir a Ele, nós não conseguiríamos ir, ou seja, a obra da salvação, do chamado, da reestruturação espiritual, ela originou inteiramente em Deus. A fé produzida em nós, ela não é produzida em nós de forma natural. Isso foi o chamado eficaz, o chamado irrecusável da voz do Espírito Santo que nos deu a luz para que retornássemos, porque nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas tudo bem, irmão Rafael, a gente não tem o livre-arbítrio. Então como que eu escolho as decisões da minha vida? Isso a gente chama de livre agência. O que é a livre agência? Você, por exemplo, não escolheu onde você iria nascer, aonde você iria, em qual família você iria nascer, em qual país você iria nascer, o dia que você ia nascer, o nome que você ia receber. Isso você não escolhe. Mas, por exemplo, a faculdade que você vai escolher,
você vai estudar, o trabalho que você vai trabalhar, as pessoas com as quais você vai conviver, isso sim, você tem capacidade, você tem agência de decidir a roupa que você vai vestir, a mulher que você vai se casar, ou que você vai se relacionar. Então, devido a essas escolhas, nós podemos piorar ainda mais o nosso caso. O caso do ser humano é um caso sem volta. Nós nascemos e estamos fadados a voltar ao pó. Porém, dado as nossas escolhas, dados as nossas agências durante e no decorrer da nossa vida, nós podemos acelerar esse processo. Quer ver um exemplo? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos 10 mandamentos, existe um mandamento que Paulo vai falar que é o primeiro mandamento com promessa. O que está dizendo lá? Honre teu pai e tua mãe, honrará o teu pai e tua mãe, para que os seus dias na terra se prolonguem. Infelizmente, tem muitas pessoas que não honram o pai e a mãe, e automaticamente esse versículo se encaixa no período da maldição. E aí, automaticamente, essa pessoa ela não tem os seus dias estendidos, prolongados sobre a terra com a bênção do Senhor. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? A nossa responsabilidade humana é exatamente essa, meus irmãos, de até nas nossas decisões, nós pensarmos no nosso corpo, nós pensarmos na nossa alma e pensarmos no nosso espírito. A Bíblia, em inúmeros versículos e em inúmeras passagens, vai dizer que nós devemos tomar cuidado com as escolhas que nós seguimos. Provérbios capítulo 6, o jovem tolo que entra no caminho da prostituta, da mulher imoral. A Bíblia vai descrever que ele, por livre e espontânea vontade, ele foi lá. Ele escolheu adentrar a casa dela. E, infelizmente, o leito dela é um leito de morte. Está escrito lá em Provérbios capítulo 6. Depois os irmãos façam a leitura. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo ele vai falar sobre o pecado do corpo, né? A prostituição é um pecado que é cometido contra o próprio corpo. E o que nós temos visto hoje? As pessoas escolhendo esse caminho. É um caminho de morte, é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. Mas não sofrimento apenas para o corpo físico, mas também para a sua alma. Porque nós vemos que pessoas que adentram a esse caminho são pessoas que, na sua grande maioria, depressivas, ansiosas, vários tipos de transtornos. E o cenário pior, mais triste, é a perda da sua própria vida, do seu próprio fôlego de vida. Se é que os irmãos me entendem, porque aqui a gente não pode falar algumas palavras, mas, infelizmente, é o caminho que essas escolhas que nós fazemos, essas irresponsabilidades que nós escolhemos para a nossa vida, elas nos direcionam. Que é, como diz Provérbios capítulo 14, há caminhos que para o homem parecem bons, mas o fim deles é a morte. Então precisamos tomar cuidado. Nós somos responsáveis pelo uso de nosso corpo, seja para o bem, ou seja, para o mal. A potencialização do sofrimento, ponto 2. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos através das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo, como nós acabamos de dizer. E aí vai ter, por exemplo, 1 Coríntios 6,18, vai falar sobre o que comete prostituição, peca contra o próprio corpo. Romanos 1,24, né, os homens que o próprio Deus entregou às suas próprias paixões, e aí eles se relacionaram homem com homem, mulher com mulher, né, foram entregues às suas próprias práticas pecaminosas, abomináveis diante do Senhor. Lamentações 3,39 também vai falar sobre isso. Então, nós vemos lá em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 a 21, sobre as obras da carne. O que tem ali das obras da carne? Vamos fazer essa leitura para facilitar. E enquanto eu procuro Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21, eu já quero te convidar, meu irmão, minha irmã, instrutor bíblico, professor, você, nosso seguidor, você, querido ouvinte, que chegou até esse vídeo por recomendação aí do nosso canal, do próprio YouTube, se inscreva no canal, ative os sininhos. Nós estamos toda semana lançando vídeos novos e quero que esses vídeos enriqueçam a vida dos irmãos. Então vamos à leitura do texto, Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, vai falar sobre a questão das obras da carne, né? Então vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aqui, obviamente, Paulo ele não está sendo exaustivo, ele não está se estendendo dentro de todos os possíveis pecados que os homens podem cometer. Mas aqui tem as classes. As classes da imoralidade contra o corpo, a imoralidade sexual, a imoralidade da língua, a imoralidade do pensamento, a imoralidade dos sentimentos do coração. É uma classe. Ele não vai estender tudo. Mas por aqui, meus irmãos, nós vemos que a lista não é pequena. Se não me engano, são 16. Eu fiz a contagem aqui, mas acabei falando. Se não me engano, são 16 classes de práticas abomináveis de pessoas que, se praticarem, infelizmente, o texto bíblico é claro, não herdarão o reino dos céus. Então, todas essas práticas, o que elas fazem? Elas potencializam o sofrimento. Uma pessoa que não tem controle na sua própria língua, ela sofre. Tiago vai falar sobre isso. Né? Que o cavalo, quando ele é colocado ali, a rédea, você guia ele para onde você quiser. Já o navio, ele tem uma pequena diretriz ali atrás, né? O lemezinho, bem pequenininho, mas o navio é gigante. E isso direciona o navio. Mas a pessoa que não controla a sua língua, essa não é dirigida para lado nenhum. Pelo contrário, ela só atrai a si problemas. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios, se não me falo 19:10, vai falar que muitos pecados são por causa da nossa falta de controle da língua. Vamos fazer a leitura? Deixa
vamos ver se a minha mente está boa. Esse versículo agora veio na minha memória, falando sobre esse tema, Provérbios 19:10. Se não me falha a memória, é esse versículo mesmo. E, obviamente, no livro de Provérbios tem inúmeros versículos que falam sobre a questão do controle da língua. Provérbios, deixa eu fazer a vistoria. Provérbios 10:19. Eu falei 19:10, mas é 10:19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Tem outros versículos, né? Os irmãos vão fazendo a leitura, vai falar sobre isso. Mas olha só, quem não controla a sua língua, peca constantemente. E aquele que não controla a sua língua, esse padece muitos problemas, muitos sofrimentos. Ponto de número 3, e por fim, do abatimento à glorificação, a realidade das enfermidades. Irmãos e irmãs, não podemos negar que não é porque somos cristãos, ou porque somos servos de Deus, filhos de Deus, que nós estamos isentos de sofrimentos, que nós estamos isentos de enfermidades. Uma das coisas que, através do pecado de Adão, do primeiro homem, nós herdamos foi as maldições dessa terra, as mazelas dessa terra, as dores, as enfermidades, as coisas ruins que podem nos acontecer, né, nos acarretar. Então, com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida do ser humano. E é comum. E, infelizmente, muitas pessoas, né, têm a teologia do positivismo, a teologia da confissão positiva, que diz assim, não, meu irmão, se você está com alguma enfermidade é porque você está com algum pecado. Não, decreta agora que vai sair, decreta agora que você não vai sofrer. Pelo contrário, a Bíblia ela descreve que Jesus ele tem poder, sim, para nos livrar das enfermidades. A Bíblia vai descrever que ele ressuscitou mortos, que ele curou aleijados, que ele curou cegos, que ele curou surdos, mudos, trouxe restauração plena a várias pessoas. Mas aí fica a minha pergunta, eu também sou servo do Senhor e eu também padeço por muitas dores, por muitas enfermidades, mas isso não acontece comigo. Isso não é motivo de você não o glorificar, não o adorar, ou de murmurar, de reclamar. Pelo contrário, é motivo de glorificar. Sabe por conta de quê? Assim como Jó, um grande testemunho, né? Lá no Antigo Testamento, Jó, ele padeceu tantas enfermidades a ponto de ter que pegar cacos de telhas, né, vidro, para poder coçar a si mesmo. E pelo contrário, sabe o que ele diz? Do ventre eu vim nu, para o ventre eu voltarei nu. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós devemos glorificar o nome do Senhor, mesmo quando nós não fomos agraciados com a cura, com a libertação das enfermidades. Lembra do apóstolo Paulo? A Bíblia vai descrever em 2 Coríntios que Paulo tinha um espinho na carne, que direto, constantemente ele orava a Deus para que esse espinho da carne fosse tirado. Mas ele entendeu o processo, ele entendeu que aquele espinho da carne fazia parte da vida cristã dele, para que ele pudesse glorificar o nome do Senhor e não se ensoberbecer por ser o homem que foi levado ao terceiro céu, né? Lá no capítulo de número 12 de 2 Coríntios, vai tratar sobre isso, na carta de Paulo a 2 Coríntios vai falar sobre essa questão. Então, a enfermidade, ela é algo que muitas das vezes ela vai seguir e acompanhar muitos fiéis do Senhor, muitos homens e mulheres, crianças e idosos que vão servir a Deus, mas irão, infelizmente, servir diante dessa enfermidade. Quer ver outros textos? Lá em 1 Timóteo 4:20, 2 Timóteo 4:20, Paulo vai tratar sobre o assunto de Trófimo, que estava doente. Trófimo foi deixado doente lá em Mileto. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo vai falar para Timóteo assim, ô Timóteo, não toma só água não, a enfermidade que você tem no seu estômago, você vai ter que tomar também um pouco de vinho, né? Provavelmente ele tinha algum problema estomacal, alguma gastrite, né? Aí já não é a minha área, mas tudo indica que esses homens, eles eram debilitados, e nem por isso eles reclamaram, e nem por isso eles deixaram de glorificar ou de servir a Deus. Pelo contrário, nós vamos ver que eles foram exemplos, e foram deixados aqui como exemplos para nós. Como eu disse, Jesus tem o poder de curar todo mal, mas precisamos ter a serenidade, a paciência e a firmeza na fé se por algum motivo nós enfrentarmos sofrimentos persistentes. Enfado e canseira, ponto 2, é natural. Mesmo que o homem ele não busque canseira e enfado com as suas próprias mãos, o corpo o trará com o tempo. De alguma forma, o próprio corpo irá trazer esse enfado e esse cansaço. Nós lemos ali, né, Eclesiastes capítulo 12, o pregador Salomão falando sobre os braços que vão ficar estremecidos, as pernas que não estarão mais com a sua força, os olhos que perderão seu vigor. Mas olha o que diz o livro de Salmo, no capítulo 90, o Salmo de Moisés, Salmo de número 90, versículo 10. De fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos, ou a 80, para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos é de labuta e sofrimento, porquanto a vida passa muito depressa e nós voamos. 1 Pedro vai falar, Tiago vai falar que a nossa vida é como um sopro, é como um vapor, é como uma nuvem que passa. Agora ela está aqui, há poucos segundos ela estará ali na frente. Então, o que nós precisamos tomar cuidado é com as nossas atitudes. Mas se tem uma coisa que não tem como evitarmos, é os enfados e o envelhecimento. E agora nós vamos aprender sobre a honra do envelhecimento, sobre a glória de ser envelhecido, que é o ponto de número 3, o corpo glorificado. Muitas pessoas,
confundem aqui, para a gente finalizar, muitas pessoas confundem o processo de santificação com o processo de glorificação. Aqui já é um complemento para os irmãos, né? Para talvez alguém que está vendo esse vídeo, está ouvindo, possa ter essa dúvida. É muito comum nós vermos no meio cristão pessoas que, às vezes, eles vivem aquela vida com medo. Medo de quê? Que eu pequei, agora eu estou destituído da presença de Deus, o meu nome foi riscado do livro da vida, aí depois ele vai lá, confessa, o nome é anotado no livro da vida de novo, aí no entardecer do dia ele vai lá e comete um pecado, ele fica triste, o nome tira do livro da vida. Meus irmãos, a vida, santificação é um outro tema, muito mais extensivo, né, pra gente falar aqui nesses poucos minutos que nós temos, principalmente em tema de outra lição, mas é importante ressaltar que o processo de santificação é um processo, o próprio nome diz, é um processo, é o cristão subindo um degrau da escada todos os dias, até a estatura perfeita, até chegarmos à estatura de perfeição que Deus exige de nós, né, lá na glória, que vai ser a glorificação. Muitas pessoas confundem o processo de santificação com o processo de glorificação. A glorificação, sim, ela acontecerá quando, né, Jesus ele retornar, chamar-nos para o céu, e lá nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado, sem dor, sem envelhecimento, sem definhamento, sem medo, sem choro, não vai ter lágrima, não vai ter nada que possa atrapalhar o nosso processo. Mas isso vai ser lá na glória, vai ser sem pecado, sem sofrimento, sem enfado, sem cansaço. Lá na glória, enquanto estamos aqui na terra, nós estamos no processo de santificação. E o que é o processo de santificação? A Bíblia vai descrever que o Espírito Santo foi concedido a nós. Qual que é a função do Espírito Santo? O Paracleto de Deus. Uma das funções do Espírito Santo, né, a Bíblia vai descrever o Ruach HaKadosh, Ruach, o sopro, HaKadosh, o santo, o santificador, ele tem a função de nos santificar. Ele passa a habitar dentro de nós, e aquela pessoa que ele vive, né, da natureza caída, ele reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, agora todos os dias ele está em processo de santificação, e o processo, ele nem sempre é imediato, ele às vezes é demorado, porque cada pessoa tem um tempo, tem um processo, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, meu irmão, se você falhou, não fique triste, você não é imperfeito, você não foi, quando você reconheceu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não passou a ter um corpo glorificado, você continua tendo seu corpo se definhando todos os dias de cansaço, de pecado, de sofrimento, de enfermidades. O que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. 1 João capítulo 3. Então, o processo de santificação é o processo que cada dia nós subimos um degrau da escada. Vai ter dia que nós vamos dar 2 passos para trás e um para frente, mas isso não nos impede de continuarmos no processo de santificação. Porém, enquanto estamos aqui na Terra, nós ainda temos esse corpo caído, mortal, um corpo se definhando, envelhecendo, mas naquele dia, o aspecto do futuro glorioso que nos aguarda, né, o futuro da salvação do ser humano é termos o nosso corpo transformado, um corpo glorificado. A Bíblia vai descrever em Filipenses 3, 20 e 21, que nós teremos o corpo abatido, será transformado para ser conforme o corpo glorioso, segundo o poder eficaz de Jesus. Vamos fazer essa leitura? Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de número 20 e 21. Vai dizer assim, o texto. Filipenses 3, 20 e 21. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo de seu pleno domínio. Olha que versículo belo. Então, esse corpo que está fadado ao pecado, ao enfado, ao cansaço, ele será transformado. Aquele que continuar seguindo a Cristo, vivendo dia após dia, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo Jesus, naquele grande dia terá o seu corpo glorificado e nós não mais teremos esse corpo mortal, sensível, deprimente. Nós teremos um corpo imortal para o celestial, espiritual e semelhante ao corpo de Cristo, o homem perfeito. Finalmente chegamos a mais uma lição, né, ao tema dessa lição, que falamos sobre o corpo e as consequências do pecado, a lição de número 3. Apesar de todo o sofrimento, o abatimento que experimentamos em nosso corpo, como consequências, meus irmãos, do pecado e de nossas próprias transgressões, em Cristo Jesus temos uma certeza, a redenção. Em Cristo Jesus temos uma certeza, a glorificação. Em Cristo Jesus nós temos a plena certeza da redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele sim nos dará um corpo novo, eternamente saudável, transformado. Apocalipse 21, versículo 4, a gente conclui fazendo essa leitura no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4. Diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está cerrada. Aí vai para o versículo 20, capítulo 22, no versículo de número 2, vai dizer assim: E que passa no meio da rua principal da cidade.
Vamos ler o versículo 1 para vocês entenderem o contexto. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, translúcido como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. Nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face e o seu nome estará sobre as suas frontes dos seus servos, e etc. Continue a leitura do versículo posteriormente. Então, quero agradecer mais uma vez a cada um dos irmãos que chegaram até aqui, que chegaram ao fim de mais uma pré-aula. E, como sugestão de uma de nossas seguidoras, de uma de nossas irmãs, eu vou fazer aqui o questionário da lição, né, e trazer as respostas aí para os irmãos, caso haja essa necessidade, caso você não tenha aí as respostas, né, ou tenha alguma dificuldade em responder. Pergunta de número 1. Como era a vida de Adão e Eva antes da queda? Aqui nós aprendemos que havia plenitude, harmonia, sincronismo na vida do casal, né? Eles eram sujeitos a Deus, a criação, a criatura. Eles viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Pergunta 2. Qual o nome dado ao transtorno mental ligado ao envelhecimento e o que ele significa? Nós vimos que se chama gerontofobia. O que isso significa? Aquelas pessoas que têm medo de envelhecer, elas têm pavor, elas têm um medo excessivo do envelhecimento. Isso causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade dessa pessoa. Isso se chama gerontofobia. Pergunta 3. Qual a relação entre livre-arbítrio e responsabilidade humana em relação ao corpo? Nós vimos que nós somos responsáveis pelo que acontece com o nosso corpo, seja para o bem ou seja para o mal. Essa responsabilidade é nossa. Então, cuide bem do seu corpo e automaticamente vai ser cuidado bem da sua alma e também do seu espírito. Pergunta de número 4. É possível ao cristão enfrentar sofrimentos persistentes, inclusive doenças? Qual deve ser o seu comportamento? Aí fica essa pergunta. Sim ou não? Claro, nós somos seres humanos, nós somos filhos de Deus, mas ainda vivemos aqui nessa esfera material, terrestre, né, pecaminosa, um mundo de sistema maligno, que jaz no pecado, que jaz em trevas, e por causa disso somos fadados também a doenças, a mazelas, a enfado, a cansaço, a todas as tristezas que esse mundo pode proporcionar. Mas como que nós podemos proceder quando estivermos com sofrimento permanente ou persistente, né, uma doença que persiste, apesar das nossas orações, apesar dos nossos clamores a Deus para curar? Devemos ter serenidade, paciência, firmeza na fé, e se enfrentarmos esses tipos de problema, devemos agir assim como Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a última pergunta, o corpo humano também será alvo da redenção? Como isso pode suceder? Sim, o nosso corpo abatido, nosso corpo fadado a esse envelhecimento, a esse definhamento, a essa degeneração, ele foi escolhido para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Ou seja, nós também teremos um corpo em glória, um corpo de glória, redimido, a redenção completa em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe aos irmãos, às irmãs, a cada um de vocês que chegaram até aqui. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho. Deus abençoe e boa aula!